Fala Atitude, sejam todos muito bem-vindos ao nosso TitCast, o podcast do Ministério Atitude. E aí, Steph? Oi, Du! Fala, galera, que alegria, mais um episódio aqui. Glória a Deus por isso. Gente, eu tô tão feliz dos últimos episódios, do feedback da galera, muito gente, de legal, verdade. Continuem, assim, ó, legal. O episódio que você assistir, Deus falar com você, compartilha com a gente. Se já aqui. assistiu uma vez, assiste mais 10. Em nome de Jesus, não, do penúltimo que a gente soltou, da pastora Cristiane, eu amei um comentário que a pessoa falou assim: eu assisti tudo, aí voltei pra assistir de novo, achei que tinha ouvido tudo, mas não tinha ouvido quase nada e aprendi mais ainda. É isso que a gente quer. Isso é TitCast, meu amigo. É isso aí. Nós queremos que o nome de Jesus seja levado aos quatro cantos do país, do mundo, em nome de Jesus, e queremos muito que você seja edificado. Não tenho dúvidas de que hoje também vai ser maravilhoso, né? E outra coisa, você quer assistir alguém aqui na mesa com a gente? Deixa nos comentários. Ótima ideia, é isso aí, por favor, coloquem aí quem você gostaria que estivesse aqui à mesa com a gente, e se você quiser polêmica também, já joga na sua pergunta aí. A gente vai atrás. A gente gosta de uma polêmicazinha. Não, né? eu não gosto. Ai, uma polêmica misteriosa. Eu mudei, não gosto mais não. Amém. Eu creio, em nome de Jesus. Mas ó, vamos. Já vai ser um spoiler de como será a entrevista de hoje, né? Esse giro vai ser sensacional. Sensacional. Então, olha aí como que funciona, como que é a realidade de algo que esse casal que nós vamos entrevistar já vive. Então, gira aí, presta atenção, porque muita coisa vai fazer sentido durante a entrevista. Roda! Boa noite! Seja bem-vinda! Irmãos preciosos, assim disseram. O Bonde do Tite é o Ministério de Jovens Atitude Regional Campinas da Igreja Fonte da Vida. Esse nome surgiu por levar nossa galera em um carro pequeno e com muita gente dentro, até no bagageiro. Seja para as convocações ou eventos da sede, resenhas e demais lugares. Essa galera anda junto mesmo. Cultos, vigílias, blitz, evangelismos, festas e o nosso acampamento vai valer a pena, né? Tudo isso faz parte dessa história com cada líder e servo que passou ou está aqui deixando seu legado e os seus frutos. Servir a Deus, servir as pessoas e servir a igreja. Andarmos juntos e crescermos juntos. Vivemos milagres, estabelecemos fundamentos e viveremos a frutificação do Senhor, até que Ele venha. A parte do Apaixonados, eu fui em Apaixonados, foi um evento muito bom, que eu tive um encontro muito, assim, grande com Deus, foi um momento que eu tive uma comunhão muito grande com as pessoas do Tite, em que eu me senti muito acolhida. Eu não fui uma pessoa que cresci na igreja, mas a partir do momento que eu entrei aqui, eu pude ter experiências incríveis com Deus, com as pessoas que estão aqui também. Eu sempre cresci na igreja, eu sempre estive aqui em Campinas, mas eu nunca me senti muito encaixada, sabe? Muito incluída nas coisas aqui. E eu nunca tive um relacionamento muito profundo com Jesus. E aí, ano passado, eu entrei na Atitude e minha vida mudou completamente. Eu mudei completamente, eu já não sou, tipo assim, nada do que eu era. E, tipo assim, eu sou totalmente outra pessoa e graças a Deus, primeiramente. E graças à Atitude também, eu sou muito feliz de estar aqui. Eu sou muito feliz de vir todo sábado e encontrar com Jesus, encontrar com pessoas que eu sei que me influenciam pro bem, me influenciam a estar cada dia mais perto de Jesus. Eu fico feliz de estar aqui.
após eu entrar no bonde do Tite, eu integrei uma família. Todos os sábados eu encontro irmãos aqui e eu consigo olhar para eles e enxergar pessoas que vão me acolher, que estarão comigo em todos os momentos. Além disso, eu recebi uma cura emocional, eu recebi uma cura física no meu joelho e, além de tudo isso, a cada dia mais eu me apaixono mais por Cristo. O bonde do Tite me fez enxergar o quanto Jesus é importante para mim. Eu consegui ressignificar totalmente todos os meus traumas, tudo porque eu consegui enxergar em Jesus o meu maior amor. O que é fé? São fatos que eu não estou vendo. O que é confiança? É quem eu acredito. É isso aí, É isso aí. Chegamos aí no Giro Atitude, você viu, né? O que acontece aí nos bastidores do Ministério Atitude pelo mundo inteiro, né? Glória a Deus, glória a Deus. E esse aí era o quê? O bonde do Tite! É eles que estão aqui! Sejam bem-vindos! Bonde do Tite! Ah, que honra estar aqui, Stephanie, Dudu, muito obrigada, que privilégio participar desse momento com vocês. A honra é nossa, sem dúvida. Obrigada, viu, Endel, por ter aceitado, Ju, que privilégio. Gente, pra quem não sabe, eles são os líderes, né, ali do Atitude Campinas, Goiânia. Que honra! E tem muito tempo, né, que vocês estão à frente do Ministério Atitude, né? A gente tem um tempo de caminhada já no Atitude, vamos colocar aí 12 anos. A gente com um tempo razoável, 8 anos como parte do time e como co-líderes. E no meio da pandemia a gente teve esse privilégio, a gente entendeu que era o tempo de Deus de poder aceitar esse desafio de assumir a frente. E aí já tem 4 anos que a gente está diretamente na frente, servindo o Ministério Atitude, 12 anos nessa, juntando como parte da equipe. Eu ainda tava lá desde quando tudo era mato. Literalmente, cara. Velha Campininha. Literalmente. E vocês estão lá, sempre lá em Campinas? Sempre em Campinas. Pra quem está nos acompanhando, Campinas é um bairro de Goiânia, um bairro tradicional aqui de Goiânia. E nós temos o nosso culto Atitude praticamente em todos os bairros aqui, né, da nossa capital. Faltam poucos, em nome de Jesus teremos então. Em nome de Jesus. Tudo, esquece. Se não tem aí, se prepara que a gente está chegando. Em nome de Jesus. Vamos invadir. Vocês começaram lá, o ministério todo lá então, lá em Campinas. Sim, a Fonte da Vida sim. Na verdade ela era da Fonte da Vida já, e a gente se conheceu no acampamento da minha ex-igreja, e a história é um pouco longa, mas na Fonte da Vida a gente nos aliançamos em Campinas e permanecemos lá até então. Sim, já são. Ela acho que já tem 19 anos, eu já devo ter 16, 17 anos de Fonte da Vida. Em Campinas. Em Campinas. Glória a Deus. E assim, falando, né, de realidade, de liderança, hoje o objetivo do podcast é que vocês compartilhem mesmo a vivência de vocês como ministério de jovens. Nós temos o privilégio de não estarmos somente no YouTube. Graças a Deus, nós temos também uma porta aberta que é na Fonte TV, todo sábado às 17 horas. E nós queremos, sabe, que vocês compartilhem aquilo que vocês já vivem, que é realmente testemunho, né, daquilo que vocês já vivem como líder de jovem. Porque geralmente a gente traz a realidade da sede. E a realidade da sede, às vezes a gente sabe, a gente tem a consciência, porque eu também vim do interior, eu sei que não é a mesma realidade de uma igreja menor. Como assim, não que Campinas é um núcleo grande, né? É um núcleo mas antigo, não é sede. Mas não é a sede. Isso. Então, é baseado nisso, inclusive, gente, nós teremos sempre uma vez ao mês um momento assim especial com algum líder, porque nós queremos compartilhar e o nosso intuito é, como o Du falou, de cada igreja ter uma atitude. E se você não é da Fonte da Vida, independente de qual igreja que você é, e às vezes na sua igreja não tem culto de jovens, que Deus desperte no seu coração, que você sente com o seu pastor, para começar, né? A gente precisa levar Jesus para os jovens. Amém. Essa é a nossa missão como atitude.
Nosso lema é servir a Deus, servir a igreja e servir as pessoas, né? Isso. Então, é isso. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem como foi o início de quando vocês começaram ali na liderança, quais foram os primeiros desafios, o que vocês foram fazendo de início, que vocês viram que estava dando certo. Igual você falou que você está há 12 anos, então já era um trabalho que já estava sendo feito. Sim, né? sim. Como que foi esse início aí? Por favor, compartilhe com a gente. Então, Stephanie, nós pegamos o Ministério Atitude, nós já havíamos estado ali com o pastor Jeter, com o Natan, com o Marcelo, ajudando na liderança. Então, era assim um trabalho consolidado, um excelente trabalho que eles fizeram, né? E nós assumimos, a pandemia, o lockdown começou em março, nós assumimos 1º de abril no Atitude. Desafio, né? Um detalhe, um adendo sobre isso. A gente tinha recebido assim, convites anteriormente já para assim, a gente assumir o ministério. Mas um detalhe importante que nós precisamos entender: o tempo é a nuvem de Deus. Amém. E a gente sabia que era algo que ia acontecer, mas a gente entendeu em um momento anterior que não era o tempo ainda, sabe? E a gente orando, a gente até deu essa resposta, não fugindo do desafio, mas entendendo a nuvem, entendendo que ainda não era o tempo, entendendo que a gente ainda precisava estar ali servindo debaixo de uma cobertura, para no momento de Deus a gente estava sentindo que essa transição estava chegando, mas assim, sempre honrando o nosso líder e sempre trabalhando debaixo da cobertura dele, mas entendendo que o tempo e o momento certo era de Deus. Não era sobre assumir uma posição, era sobre cooperar. Amém. E entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito, sabe? Eu acho que isso a gente precisa ter muito. O reino não é um espírito de competição, é algo de colaboração. E o que o Senhor tem para cada um vai acontecer no tempo dele, assim, muito perfeito. Nossa, uau. Então nós assumimos em plena pandemia, né? Fizemos inúmeras lives. Nós somos a geração, nós iniciamos na geração das lives. Exatamente. Que foi muito de Deus, era muito divertido, gente, porque era tudo muito improvisado, né? As lives começaram de verdade por causa de pandemia. Então o telefone caía, você pegava e subia de novo. Oi, gente, olha técnica aqui. Aí a gente fez o banner, ia pra casa de um, pra casa do outro. Qual que é a internet melhor? Quem tem 3 GB aí de internet? E aí chamava convidados pra entrar, e o negócio bagunçava, a internet não funcionava de um lado ou de outro. Foi uma bênção, né? Mas foi um desafio onde nós sentimos que havia um propósito. E nós tínhamos testemunhos maravilhosos através dessas lives, né? Sinto falta dessas lives, mais ou menos, foram tantas. Mas eu creio que há um tempo certo para todas as coisas. Então, quando o nosso pastor Jeter, ele, né, saiu da liderança e nós assumimos, foi um momento onde nós vimos que havia um propósito. E esse propósito, ele foi se consolidando, né? A pandemia foi diluindo. Nós tínhamos um acampamento onde nós fazíamos em chácara todos os anos. Nós passamos a ir para dentro da igreja, né? Estivemos dentro da igreja assim que autorizaram. Então, foram processos de adaptação, porque você assumir um ministério dentro da igreja é uma coisa, você assumir atrás de tela é outra totalmente diferente. Mas nós vimos a mão do Senhor em todo tempo, né? E durante todo esse processo, passou esse processo, o que nós vimos? O Senhor colocou no coração do Wendel que precisávamos de treinamento de líderes. Legal. Que nós estávamos ainda crus, né? Precisávamos avançar em ensino de apacentar, de presença, de fluir, de mover profético. E Deus trouxe ao coração do Wendel, né? O Incubação. Ele pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Incubação é o nome do projeto? Ai, que legal. Incubação. E aí, assim, já era algo que eu já vinha orando sobre isso. Fiz um protótipo de um projeto, de um modelo, dentro desses 3 pilares: o atitude, servir a Deus, servir as pessoas, servir a igreja. Levei para os nossos bispos, levei para o bispo Neto Saluano, levei para o bispo Zé Ricardo lá da regional. E aí eles deram um sinal verde para a gente poder estar trabalhando com a equipe que a gente tinha. Então a gente assumiu, foi nesse momento de pandemia. E aí acho que foi 1 ano mais ou menos essa transição, fecha, não fecha, fecha, não fecha, a máscara, acho que vocês lembram disso. E aí quando a gente começou a voltar definitivamente, eu falei, cara, nós precisamos executar isso. E às vezes, isso pra mim foi um desafio, assim, eu acho inicial. Porque às vezes você obedecer uma direção, uma voz que o Senhor tá te conduzindo
com você já ter um protótipo pronto é uma coisa, agora você desenhar, você articular, você implantar não é fácil. Então eu levei para os bispos, eles deram o sinal verde e a gente começou. Levei para o pessoal da equipe, não é que eles não estavam prontos. Eu senti que a gente precisava avançar em profundidade, entender o que é o chamado, sabe? Entender o que é o reino, entender os pilares e a visão da nossa igreja, como a visão apostólica trabalha. Às vezes eu sirvo, mas como que você serve? Você é líder, mas não, me colocaram aqui no grupo. E aí eu comecei a servir e tal, me colocaram que tá, mas assim, você sabe o que é servir, né? Qual é a visão, como começou a igreja que você tá, quais são os pilares, os fundamentos. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida através do Ministério Atitude? Né? Isso é essencial. Tem gente que chega de paraquedas mesmo, né? Total. Eu acho o máximo quando alguém chega de paraquedas, mas ele não para ali no paraquedas, ele tira o paraquedas e ele tem que aprender, né, do que está acontecendo, ser ensinado da visão, sobre ele ser distribuído função também. Então, e essa responsabilidade é do líder, né? Sim. Então, algo interessante que vocês tiveram essa visão. Porque também, às vezes a pessoa caiu ali de paraquedas e ela quer já ter uma equipe pronta. Sim, não exatamente. É assim, né? Por isso que a gente às vezes vê a pessoa demorar tempos para poder reconhecer isso, mas aí até ela reconhecer, muita gente já foi ferida. Exato. Porque se eu não sei, como que eu vou conseguir gerar frutos que o meu líder está querendo? Então esse é o papel do líder, ensinar. Foi muito de Deus vocês terem essa visão. Então você parou, entendeu o que a equipe precisava ou não. Eu preciso ensinar, é minha responsabilidade. Com quem eu preciso falar? E uma coisa que você estava falando, e é algo que Deus tem falado muito comigo. Deus usa quem está em movimento. Exato. Vocês caíram de paraquedas no momento difícil. Mesmo tempo que foi de paraquedas, já não foi porque vocês já estavam ali. Sim. Mas por que Deus levantou vocês? Porque vocês estavam em movimento. Amém. E vocês não pararam. Amém. Porque seria muito mais confortável para vocês falarem assim, ai, agora não dá, bispo, porque estamos na pandemia, nós não tem internet. Espera um pouquinho, vamos esperar a pandemia acabar. Não é comigo e tal, exatamente. Mas glória a Deus, porque vocês foram sensíveis à voz do Senhor. E eu creio que é isso que Deus espera de nós. Atitude. Que é o nome do nosso ministério. É literalmente ter a atitude de nos levantar e como líderes também falar, peraí, eu sou a líder, eu sou o líder, essa responsabilidade é minha. Compartilha conosco um pouco como que foi esse desenvolver de treinamento, porque eu creio que isso vai ser inspiração para muito líder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim, eu tenho algo comigo, o líder ele precisa se tornar desnecessário. Uau, amém. O líder ele precisa implantar o DNA de Jesus nas pessoas, sabe? E isso dá trabalho. Isso exige renúncia, sabe? Isso exige muita entrega. E eu sabia mais ou menos ali onde eu estava entrando. Falei, cara, por exemplo, meu sábado eu perdi meus sábados, por exemplo. Total. Perdi para ganhar. Sim, amém. Sabe? Para preparar, eu peguei o tutorial, aquilo que a gente já tinha. Eu falei, cara, como que eu vou trabalhar isso aqui com eles? E assim, quando a gente iniciou, o Diogo e a Stefani estiveram lá, eles estiveram lá nos ajudando também, a Juliana. Então assim, a gente começou a construir algo da visão da igreja, de se ver a igreja, para eles entenderem como a igreja funciona, se ver as pessoas, por exemplo, como que eu recepciono alguém. A gente tinha muito problema com conexão, por exemplo. E eu acho que é um problema geral isso, né? Às vezes, cara, como que eu conecto as pessoas? Para depois eu gerar relacionamento. Primeiro eu conecto, depois eu gero relacionamento. Então, assim, às vezes a gente tinha muitas pessoas chegando, mas a gente não conseguia conectar. A gente tinha aquela galerinha que já tinha uma raiz junta, mas a gente ainda não conseguia conectar os que chegavam. E eu falei, cara, como que o senhor vai nos confiar o que ele tem de mais importante se a gente não conseguir cuidar bem deles? Então nós precisamos avançar em maturidade para conectar essas pessoas. E a gente começou a trabalhar isso com eles, sabe? A conexão, a recepção. A gente começou especialmente a trabalhar sobre relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente tem os trabalhos de discipulado, tem os trabalhos de serviço na igreja, mas a gente sempre tem, às vezes, uma muleta ali, sabe? E, cara, o véu foi rasgado. Amém. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém.
Porque, não, falou ali, cara, não, então ele falou, eu acho que, não, peraí, cara, é bíblico, sabe, faz sentido isso aqui, por quê? Porque eu também posso ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é para todos, não é só para o líder, sabe? Então, aprofundar eles nesse aspecto de ouvir a voz de Deus e soltar eles realmente em desafios. A gente começou a fazer uma vigília uma vez por mês, que é o primeiro sábado de cada mês, que também foi algo assim revolucionário nessa formação deles de ouvir a voz de Deus, de orar pelos enfermos, de liberar uma palavra de conhecimento, de fluir nos dons, sabe, de evangelizar. Então assim, a gente foi preparando esse caminho e foi algo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Jesus separou 12 anos e treinou por 3 anos. E eu tinha muito no meu coração que a gente ia ter esse processo de uns 3 anos ali para ter essa formação. Praticamente o tempo da pandemia, né? Sim, foi praticamente. Ou seja, parou todos os projetos, entre aspas, para focar em treinamento. Nossa, mas isso para um líder é muito difícil. Sim. Porque o líder tá pensando em evangelismo, tá chegando, vamos consolidar. Já em resultados, né? Não, peraí, vamos começar ali no alicerce. E uma coisa que foi, assim, extraordinária para nós durante todo esse processo, que nós trouxemos vida de Deus. Sabe, nós focamos no Senhor. Pessoal, estejam no culto, sirvam, mas acima de tudo, se rendam ao Senhor. Deixa o Espírito Santo fluir. Se o Espírito Santo pegar você, te jogar no chão, esquece que você está servindo, se joga no chão diante do Senhor. Porque muitas vezes a religião, ela nos ensinou a trabalhar e não usufruir de Deus, da presença do Senhor, né? Então, os meninos e nós temos vivenciado isso durante os cultos, sabe? Quantas vezes a gente larga tudo, ajoelha ali, ó, e fica. Senhor, nós queremos a Ti. Amém. E quem está ali vai vivenciar esse fluir, porque o Senhor vai contagiar aquele ambiente. Então, não é algo mecânico. Nós saímos do mecânico, do aprender, porque se sabe muito bem, executar não é difícil, vamos falar a verdade? Execução não é difícil. O que é difícil é viver uma vida em Deus, de fato, para executar algo pro Senhor. Ser constante no Senhor. Constância. Eu acho que o difícil não é nem você iniciar, como você falou, é fácil. O difícil mesmo é você tornar isso sustentável, né? Orgânico. Exato. Fazer essa roda permanecer girando até que seja meio que automático, assim, né? E vocês já conseguiram essa etapa? A gente acredita que essa é uma etapa, assim, contínua. A gente tá falando aqui de 12 anos de caminhada. Então, assim, às vezes eu olho e falo, cara, uau, já tem tudo isso. E numa geração que, às vezes, a gente pensa muito em resultado, a gente esquece que resultado é diferente de fruto. Fruto precisa de semente, tudo precisa de regar, tudo precisa de esperar essa semente germinar. E a gente, a cada dia precisa, estava falando para os meninos, a cada dia a gente precisa guardar o nosso coração e falar, Senhor, eu quero me apaixonar de novo. Quero me apaixonar de novo como a primeira vez. Eu quero queimar de novo. Eu quero te conhecer. O maná de hoje já não serve para amanhã, então... Não serve para... Eu quero, não Senhor, serve. o alimento tudo novo. flui da presença dele. Amém. É desse lugar que tudo acontece. Nós teremos multiplicação a partir deste lugar. Nós teremos vida a partir deste lugar. Nós teremos libertação, curas, transformações nos cultos a partir desse lugar. Tudo flui do Senhor. E a gente até falou, eu até falei para os meninos, falei, cara, nós precisamos preparar o fundamento para depois a gente edificar sobre esse fundamento. Amém. Não quero 100 jovens agora, 80 jovens agora, se eu não vou conseguir cuidar deles. Sabe? Se eu não vou conseguir ser sustentável. Sabe? Então eu preciso formar esse pessoal, porque aí sim nós vamos preparar o fundamento. Amém. Nós vamos conseguir crescer de forma orgânica, de forma sustentável. Tudo aquilo que cresce rápido é artificial. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Tudo aquilo que é bom, cara, uau, pá, a sensação, tá bom, mas e amanhã, e depois, daqui 1 ano, 2 anos, e quando a gente não tiver mais, sabe? Então, como esse fundamento ele é importante, porque aí vai estar fortalecida a raiz. E a tendência é que esse crescimento ele possa continuar. A incubação vocês já começaram logo na pandemia? Não, foi depois. Foi depois. Foi 2021, por aí, final de 2021. Né? E aí vocês encararam a pandemia, como é que foi o primeiro culto presencial?
de vocês? Nossa! Ai, o primeiro culto presencial, que sede, né? E assim, eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Gente, a igreja vai estar lotada, porque tá todo mundo querendo ir pra igreja, todo mundo sedento e tal. Você chegou lá, em casa. cadê o povo? Né? Estávamos nós, a equipe, mas cadê o povo? Essa era a sensação da igreja, que nós íamos ter cultos de avivamento, aquela loucura, mas o povo se acostumou a ficar em casa. Mas assim, que gostinho bom. Eu lembro do meu filho, o João Miguel, na época ele estava com uns 4 anos, ele entrou na igreja, gente, ele abriu os braços e saiu correndo entre as cadeiras. Jesus. Minha igreja, minha casa. Eu fiquei emocionada. Não tem como a gente sair de lives e ir pra igreja e não se emocionar. Sim. Então foi assim, emocionante. Falando de realidade, você falou números aí, né? Que 180 jovens. Esse momento ali, qual que é a realidade, era a realidade de quantidade de pessoas que você estava formando para a liderança? Por que eu quero falar de números? Porque eu gostaria que o nosso intuito de trazer cada líder é exatamente isso, para a pessoa ver que não precisa de muita gente, sim, né, para começar. E geralmente, assim, a grande maioria começa com equipe muito pequena. Às vezes é só o casal, sim, né? Sim. Mas como vocês já pegaram algo já tá, em andamento. Como que era? Qual que era a realidade, assim, de quantidade de pessoas da equipe? A gente tinha uma equipe, acho que quando a gente pegou, deveria ter aí umas 15 pessoas, 15, 16 pessoas. E incubação, a gente começou ele com 20, 21 pessoas, 21, 22 pessoas. E a gente foi até o final, vamos pôr aí, acho que 14 pessoas que chegaram. Porque mas, gente, isso é muito... Porque a gente se adequou muito à realidade da igreja. Por exemplo, a gente, os calendários. A gente ia se reunir, às vezes a gente começou a se reunir sábado antes dos cultos, às vezes 5 horas da tarde e já ficava pro culto. Mas sempre tem uma reunião na nossa igreja, uma igreja muito dinâmica. Sim. Então a gente ia se encaixando no calendário, às vezes tinha meses que a gente reuniu uma vez, tinha meses que a gente conseguia reunir 2 vezes. Então a gente foi encaixando nessa realidade. Então, assim, na verdade foi uma maratona, né? Foi uma maratona de encontros que a gente teve ali, de formação. E até o final a gente chegou com uns 14, e era muito aquilo que eu já imaginava. Meu coração imaginava isso, entre 12 e 14. E justamente aquilo que você falou, não é muito sobre a quantidade de pessoas. A Bíblia fala que 12 colocaram um monte de ponta cabeça. Às vezes eu tenho muitas pessoas, mas elas não são engajadas. Elas não estão inseridas, elas não estão com o coração. Eu tô ali servindo porque pediram para fazer, eu ainda não entendo e tal, e eu quero retorno, mas eu já sabia que a gente ia chegar mais ou menos nesse número no final. Mas assim, tem um antes e depois. Assim, como eles desenvolveram, como eles cresceram. Glória a Deus. Sabe, às vezes a gente em janeiro, às vezes a gente sai uns 15 dias de férias e a gente deixa com eles, a gente deixa em paz, assim. Então, como líder, nós queremos te motivar, gaste tempo para treinar. Se hoje você tem aí na sua equipe, ainda nem tem ministério de jovens, comece você e mais 3 pessoas que querem servir. Treine essas 3 pessoas, gaste tempo, porque os frutos virão. Sim. E vocês são prova viva disso, né? E hoje, assim, eu gostaria que você compartilhasse hoje, a realidade de hoje, como tem sido viver tudo isso e quais têm sido os desafios. Porque desafios nunca param, né, gente? Nós estamos falando de jovens, né? E jovem é desafio constante. Todos os dias é um desafio diferente. Então, assim, nós temos vivenciado dias de um mover em Deus nos cultos, que a gente sai assim, extasiado. Tem culto da gente abaixar as portas, quem quiser ir embora vai, quem não quiser fica. Né, que o Senhor tá aí, a gente não vai parar o mover. Então hoje nós temos uma equipe de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus acima de tudo. Amém. De homens e mulheres que entendem o propósito para qual vieram nessa terra. Trabalhar é importante, estudar é importante, casar é importante, ter filho é importante, mas qual a primeira razão qual o Senhor me trouxe a esse mundo? Por que eu estou nessa geração? E nós temos uma geração muito disfuncional, extremamente disfuncional. Nós temos uma geração de jovens com problemas emocionais gravíssimos. Nós temos uma geração de jovens que tudo é rejeição, tudo é bullying,
né? E nós, como igreja, temos que ter a sensibilidade e sermos tão cheios de Deus para sermos direcionados para alcançarmos o coração desses jovens, né? E eu vejo que a equipe entendeu isso. Eles entenderam que a partir do Senhor, desse lugar de intimidade, comunhão, e eles pedem, eles oram, direcionando: Senhor, como que eu vou alcançar o coração dessa pessoa? Jesus, como que nós vamos alcançar tal, né? Então, é um processo que nós estamos vivenciando. Hoje eu falo que o principal é a gente tá feliz, que é a presença de Deus nos cultos de forma extraordinária. Mas a gente também precisa entender, num cenário assim, que, por exemplo, vocês falaram que tiram férias. Férias é fundamental, é muito importante ter um tempo de descanso. E aí eu noto que o líder que prepara a equipe tem direito a férias. O líder que não prepara a equipe não tem direito a férias. Sai desesperado, né? É, porque ele mesmo não está construindo essa liberdade dele. Porque quando eu sirvo o meu líder, no caso o Bispo Neto, eu sirvo o Bispo Neto e a Bispa Luana, eu não estou servindo eles. Eu estou servindo a igreja. Exato. Eu estou servindo a Cristo. Sim. Isso. Eles nos dão pleno espaço e capacitação para a gente assumir as coisas com muita liberdade, muita tranquilidade. E eles confiam em nós para isso. Tanto que vira e mexe o bispo ou a bispa estão em viagem missionária e a gente está comandando o culto. Mas isso é fundamental, você ter uma equipe que te permite ficar em paz. Imagina você... Pode ser a sua realidade, você líder que não pode se ausentar de um culto que já é dor de cabeça. Não pode nem pensar em se ausentar de um culto porque você já entra num colapso interno ali. O que vai acontecer? Quem que vai abrir? Quem que vai ministrar louvor? Quem que vai pregar? Eles vão esquecer de pregar a oferta. Não, quem prega a oferta? Fica um colapso frenético, gigantesco, né? E essa realidade de preparo, essa humildade de preparo, porque a gente precisa entender que esse evangelho ele é sobre compartilhar conexão. Total. Não é sobre você reter o que Jesus está te entregando. Total. É porque a gente às vezes pensa, não, eu sou líder, tá tudo comigo. Eu não compartilho nada, centralizo tudo. Total. E não é isso. É delegação, né? E vocês, nesse projeto de vocês, já começaram a delegar a partir de que momento? Quando vocês perceberam que agora a gente pode começar a distribuir as funções para os meninos? A gente já tinha um time que fazia parte das escalas, quando a gente assumiu. Assim, abria culto e tal, fazia oferta, prestava boas-vindas, recepcionava as pessoas, intercessão. Mas, assim, eles começaram a entender realmente, sabe, as partes do ministério, o que era o ministério, o chamado, assim, no decorrer da caminhada. Então, assim, mudou muito até a resposta. Então, assim, a resposta de alguns, Pedro, Thiago e João, às vezes vai ser diferente. Sim. Resposta de, sabe, Natanael, a resposta do time vai ser diferente. Então, assim, a gente precisa entender também a velocidade de cada um, o tempo de cada um, sabe, a forma de cada um. E tentar alocar eles da melhor forma possível. Mas, assim, eles começaram, a gente já começou a, por exemplo, dar oportunidade para eles poderem ministrar a palavra. Sabe, eu mandava, fulano, vai ministrar essa semana. Sabe, a gente começou a delegar, por exemplo, às vezes a gente tinha escala de abrir culto. Eu comecei a fazer na hora. Que história é essa de eu ter que fazer um devocional para poder abrir o culto? De eu ter que me consagrar só porque eu tô numa escala? Então, às vezes, antes do culto, eu falei, não, abre o culto lá. Por quê? Que você vai só liberar o que você já tem. Comer, a gente come em casa. Em comunidade, a gente congrega, ativa uns aos outros, afia uns aos outros, mas comer, a gente come em casa. Então, como que eu vou abrir o culto? Eu não me preparei. Não, como assim não me preparei? Você está pronto, você está preparado, você se alimentou durante a semana. Você recebeu do Senhor. Então, como que você vai evangelizar alguém na rua, no ônibus, se você não tem nada para entregar? Então, assim, aí eu comecei a dar esses desafios para ele. Falou, abre o culto. Eu não tô, sabe? Então, assim, esticar eles. Eu sempre uso essa palavra. Cara, nós temos o tempo de esticar vocês, de tirar vocês do conforto, porque ninguém cresce confortavelmente. Sim. Ninguém cresce confortavelmente. E é desafiador, né, Cirila? Porque você tem que saber dizer não. Você tem que saber exortar em amor, né? Eu sou uma pessoa, a gente falou nos últimos episódios aí sobre temperamentos. Aí depois veio o doutor que a gente falou muito sobre batalhas da mente, né? E às vezes por coisas nossas mesmo, a gente não consegue falar não. Eu sou sanguínea e o sanguíneo é muito difícil falar não, mas eu aprendi,
Eu aprendi a dizer não, aprendi que quando a gente ama, a gente para, a gente exorta. Sim. E igual você falou assim, eu chego nele e falo, você vai abrir o culto, porque às vezes tem gente que não delega, não é nem porque não quer, porque não sabe. Mas o papel de líder tem que ter esse posicionamento, né? A gente olha para Paulo foi um baita de um líder. E ele, quando você estava falando, eu estava lembrando, ele preparou, ele soube gastar o tempo, porque depois mesmo preso, ele só dava alguns comandos, né? Uma carta para Timóteo, ele ia dando alguns comandos específicos. Sim. Então a gente vê que ele foi alguém que gastou tempo realmente para ensinar, para edificar, e ele sabia que mesmo onde ele estivesse, mesmo depois que ele partisse, ele teria pessoas ali que ele deixou como discípulo, né? Uhum. E como líder a gente tem que saber, né? Exortar, falar não. Para você, o que vocês acham difícil? Como que foi assim esse desenvolver? Ou não? A personalidade de vocês já é assim? Então, não, nós não temos muito esse problema, não. Bom. A gente tem que ser comedidos, né? Mas amor, ele não se encontra na bajulação. O amor de um líder não se encontra em dar tapinha nas costas. O amor de um líder se encontra em levar o verdadeiro evangelho. Amém. E o verdadeiro evangelho é sim acolher quando precisa, é falar, você vai dar conta, mas também vem cá, o trajeto não tá certo, vamos consertar essa rota. Amém. Isso é fundamental. Nenhum ministério ele subsiste só com tapinha nas costas. Isso aí é fadado ao fracasso, né? Jesus, ele corrigia os discípulos. O que ele falou para Pedro, gente? Chamou Pedro de quê? Né? Então, assim, é necessário, é preciso, tem que chamar, tem que conversar, tem que corrigir. Esses dias eu cheguei em duas queridas lá e falei assim, vocês querem discípulas? Sentem longe uma da outra. Sentado uma do lado da outra, vocês vão ter discípulas? Não. Elas olharam assim, sorriram e pode sentar separado. Lógico que a gente fala, eu falei assim, no tom, né, de brincadeira, mas elas entenderam o recado, sentado. E glória a Deus obedeceu. E a gente precisa, assim, não ficar preso ao temor dos homens, ao temor dos números. Porque exortar também é um ato de amor, a disciplina é um ato de amor. Sabe? Por que a gente precisa avançar em maturidade? Se você perguntar assim, liderança nacional da igreja, ela vai ter uma voz uníssona, assim. A gente ainda tem uma igreja imatura. Sabe? Quando lá em Romanos fala dos filhos de Deus, quando receberam, foram feitos filhos de Deus. São os filhos maduros. Então, assim, jovens são adultos. Eles cara, já passou do tempo. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ouvir não. Nós precisamos não guardar ofensa. Amém. Nós precisamos ter um coração que não guarda ofensa, sabe? O maior sinal da imaturidade é quando eu estou estocando ofensa. Sim. Nossa. Um coração que não guarda ofensa, um coração que está preparado para ouvir sim, está preparado para ouvir não. Entender que tem alguém que já caminhou esse caminho que você caminhou. Então, cara, eu preciso ouvir. Eu preciso sentar e ouvir. Eu preciso corrigir minha rota, sabe? Entender que isso faz parte do meu processo. A gente já ficou de banco. Isso pra nós, no momento, assim, foi um momento de aprendizado pra nós lá quando a gente tava começando, assim, muito importante. Antes da gente assumir tudo, sabe? Lá no começo. Como isso, nossa resposta foi, cara, realmente, nós vamos ter um coração humilde de entender que é um momento que o Senhor vai nos forjar, que o Senhor vai nos lapidar, que o Senhor vai nos treinar. Marca, né? Marca. Mas marcou por quê? A resposta de um coração. Nós entendemos que aquilo ali não era uma punição, era cuidado, era amor para com as nossas vidas, para com o nosso casamento. Era um reposicionamento, né? Era um reposicionamento, isso é muito importante. Eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte, vou conversar com você, eu falo pra pessoa, vou conversar com você, não tem problema você ficar chateado com raiva de mim agora, mas amanhã você vai me encontrar e vai me dar um abraço. Isso é maturidade. É normal nós ficarmos chateados no momento imediato. Você pode até ir pra casa meio triste, não de bico, triste. Chega lá, reflete, ora. No outro dia, vive. É isso, e isso é discipular, né? Isso é discipular. Isso é discipular. Vocês estavam falando sobre casamento. Hoje, quando eu estava vindo e pensando em algumas coisas que a gente poderia compartilhar,
eu fiquei pensando, porque hoje vocês são pais de 2 crianças, casados e pais. Sim. E uma realidade, eu não sei se lá em Campinas é assim, mas aonde eu vim, já vi demais acontecer, na sede acontece. A galera ora pra Deus arrumar um ungido. Aí começou a namorar, some. Perna pra quem tem. Ou às vezes tá namorando e ainda tá na igreja, mas depois que casa, você não vê a pessoa. Gente, fulano era tão ativo, tinha tantos frutos. Sim. Some, sumiu. Sim, sim. Ou tem os que casam, continua no ministério, continua ativo, mas depois que tem filhos não consegue. Como que foi pra vocês conseguir conciliar isso aí? Sabe, porque a gente tá até no mês das mães, né? Parabéns, feliz dia das mães. Eu sei o quanto deve ser desafiador. Você tem um rapazinho, tá uma bebezinha que agora tá lá com seus sogros, né? Como que foi, assim, pra vocês conseguir reconciliar? E ainda são líderes. Não são nem ovelhas ou membro apenas, vocês são líderes. Como foi não parar diante desses processos da vida? Porque a gente também não pode parar a vida, né? Sim. Sou líder agora, vou focar só no ministério. Aí não foca no futuro, né? Porque isso não é de Deus. Sim. Até porque o primeiro ministério é a família. Nossos primeiros discípulos são os nossos filhos, né? Então, assim, Stephanie, eu acho que tudo parte do coração. A minha paixão, ela é por quem, em primeiro lugar? Eu nasci para servir a quem? Ao meu Senhor. Então eu sirvo ao meu Senhor através da minha casa, da minha família. Eu como mãe, né, sem comparação, meu primeiro ministério, João Miguel e Manuela, que diga-se de passar, são lindos e maravilhosos, cheios do Espírito Santo. Amém. Né? E abraçar a causa com eles. Se nós pararmos, o que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Você também pode parar. Se nós não formos, o que nós estamos ensinando? Você também não pode não ir, né? Então, é desafiador? Demais. É cansativo? Ao extremo. Tem dia que nós saímos do culto, gente, eu tô destruída. Tô acabada, porque a Manuela está com 10 meses. Ela tá engatinhando. Pensa, o pai lá na frente ministrando, ou eu estou lá na frente ministrando e ela querendo andar, ela não tá querendo colo mais, e ela não está mais na fase de dormir nos cultos, ela quer ficar ativa, e ela mexe com um, ela mexe com o outro, né? O João Miguel, ele é muito tranquilo, muito sereno, ele já fica mais tranquilo ali, mas nós ensinamos ele que culto é o lugar para sentar e cultuar o Senhor. Lógico, uma criança não vai conseguir ficar ligado o tempo inteiro. É uma educação. Você vê nosso filho correndo na igreja depois que o culto acaba. Mas antes disso, ele tá ali às vezes desenhando, tela não, tá? Desenhando. Aí ele tá desenhando e o pastor fala, Samuel, ele fala, Senhor. Sim, ele fala alguma coisa, ele chega em casa, ele questiona, mãe, o pastor falou isso. Por quê? Por quê? Papai falou tal coisa, né? Então, nós queremos também deixar um legado para eles. Amém. Nós queremos que eles entendam que o reino de Deus não é parável. Amém. Não existe possibilidade de parar. É continuar, mesmo em meio a tantos desafios. Acho que estava até falando no sábado lá para os meninos, aquele versículo, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, nexe a si mesmo. A cruz, às vezes, a gente tem a visão que é um fardo pesado a ser carregado. Mas Jesus estava falando para a multidão ali, você quer ser meu discípulo, você precisa assumir responsabilidade. É sobre assumir responsabilidade. Eu assumi uma responsabilidade. Então eu posso dar uma desculpa, eu posso colocar algum argumento na mesa, ou eu posso assumir minha responsabilidade. Amém. Então eu assumi minha responsabilidade de servir a Deus. Eu assumi minha responsabilidade de primeiro ter meu relacionamento com Deus. A gente confunde às vezes ministério com relacionamento com Deus. Então eu posso servir a Deus sem conhecê-lo. Mas se eu conhecê-lo, é impossível não servi-lo. Eu vou ter que servi-lo na minha jornada. Vai gerar paixão e amor no meu coração. Então eu assumi a responsabilidade primeiro no relacionamento com Deus. Eu assumi a responsabilidade em cuidar da minha família, inserindo eles no reino de Deus. Eu assumi a responsabilidade, nós somos profissionais também. Eu abandonei uma carreira 12 anos atrás também, por uma direção de Deus. Amém. Então a nossa vida ela é gerada em decisões que nós ouvimos uma voz que nos orienta. Então
e servir a Deus na igreja também foi uma responsabilidade que nós assumimos. Então a gente precisa assumir a responsabilidade. Você que é jovem, você precisa assumir as responsabilidades. Simples assim. Às vezes você não precisa nem ouvir mais a voz de Deus, você já ouviu a voz de Deus, você precisa agora assumir a responsabilidade. Você trouxe alguma coisa dos campos para sua gestão do Atitude? Total. É? Total. Disciplina. Por exemplo, quando eu comecei esse projeto de incubação. Pra quem não sabe, o Wender era jogador, né? Pois é, eu ia perguntar quem que é. Sim, eu fui, na verdade, atleta, jogador por 8 anos profissionalmente. Juntando base aí, coloca 15, 20 anos. Ah, por isso que você tem essa pinta. Falado mais estiloso, tá entendido. Uma fala meio gíria. É das quebradas. Mas é legal. Joguei contra o Bispo Neto, dos Netos aí, ó. Eles jogavam muito canhotinha ali, no fundo. Mas assim, eu saí de casa com 14 anos, né? Então assim, eu fui pra São Paulo, depois fui pra Curitiba, depois vim pra cá, profissionalizei no Goiás, joguei 6 anos no Goiás, depois fui pra fora do país, voltei. Joguei profissionalmente há 8 anos. Eu tinha sido campeão estadual, e aí passou no Fantástica à noite. E aí depois eu vim pro Vila aqui, já não deu certo por uma questão contratual. E aí eu comecei a ouvir uma voz, a Juliana fazia parte da equipe de louvor na época. Fazia parte do louvor. E aí eu tava. Aí teve essa questão lá, esse imbróglio e tal. E aí era entre dezembro e janeiro. E aí é onde começam as ligações, os contratos e tudo mais. E aí eu senti que algo tava mudando. Ela me chamou e falou, não, vai lá um dia no ensaio, a líder, né? Eu peguei, tá bom, vou lá pra acompanhar ela e tal. A gente era noivo, se não me engano. Eu já era casado. Já era casado? Eu já era casado. Já temos 15 anos de casado. Glória a Deus. E aí eu peguei e fui no ensaio pra ensaiar e tal, ficar lá de boa esperando ela. Ah não, pega o microfone aqui e tal. Eu fui ver ela me colocou pra ensaiar, depois me colocou pra ministrar no culto da virada. Ministrar mesmo no culto da virada. Era dezembro esse ensaio. Aí eu, você é louco, velho. Na época do Taz e tal, peguei e parei umas 2 músicas lá pra ministrar. Só que o senhor já estava falando, E o senhor falando com a gente, Ele tava movendo e a gente fingindo demência. Como assim? Quando eu jogava, eu fazia muito essa oração. Eu falei, senhor, quando eu tiver que parar, que o senhor me mostra. Eu não tinha esse lance, poxa, cara, eu quero ser famoso, Quando eu jogava, eu fazia já as células nos clubes, assim, eu fazia os cursos nas concentrações. Eu não tinha Estava em movimento. Eu não tinha nenhuma patente. Então você tá achando que o seu líder precisa te ordenar, você precisa ter uma patente nos seus ombros, você é filho de Deus, você tem um sacerdócio para exercer. Você tem um chamado para exercer. E eu fazia essas reuniões e tal, sem saber o que o senhor tinha para mim, eu nunca imaginei pegar microfone. E aí, nesse último jogo, eu senti o senhor falando no meu coração, falou, esse é o seu último jogo. Só que naquela época ainda, eu falei, cara, eu tá amarrado, não dia, não sai agora. Eu falei, que voz é essa? Eu falei, esse é o último jogo. Você é louco, eu tô bem pra caramba. Último jogo, ele tá de saco, sabe? Não vou longe, eu imaginava parar, tipo, eu tava com 26, tipo, 10 anos depois, cuidava, tudo mais, cuidava e tal. E esse é o último jogo. E realmente, depois as coisas foram, sabe, fechando, afunilando. E aí eu ministrei nesse culto da virada. E quando acabou, eu ouvi uma voz assim, falou, essa parte, o que você tá vivendo, é melhor que qualquer contrato que você poderia assinar. Eu tenho voos mais altos pra você. E eu tenho um alcance pra você diferente, voos mais altos. Eu não entendi muito bem. E aí, eu ainda teimoso, fechei um contrato com o clube, cheguei lá, história é longa. Quando eu fui me apresentar, quando eu vi o campo, não brilhou mais os meus olhos. Não é nenhuma sabe? questão de ser teimoso, né? Mas quando a gente tá falando de... não vou no culto, ou vou. É diferente de você mudar a sua vida total, 180 graus, né? Nem 360 que volta pro mesmo lugar. Mas de largar uma carreira, era a vida dele, era a paixão, era tudo que ele sabia vivenciar. E você tava vindo de destaque também, né? Destaque, sim, a gente não tava pronto, né? Então assim, eu vinha na época, eu tava com bons contratos, sabe? Com bons salários já. E aí, o telefone toca, eu me apresentei num clube, e aí eu ia levar ela depois, a gente já era casado, não tínhamos filhos. Só que quando eu me apresentei, tipo assim, cara, eu vi o campo brilhava, sabe, aquela parada.
E, tipo, mudou alguma coisa. Eu não vi mais aquele brilho, sabe? Não tinha mais. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Voltei pro hotel. Resumindo, cheguei no hotel, liguei pra ela. A gente já... No culto à noite, o pastor pregou numa Santa Ceia. Ele falou assim, você não vai morrer de fome. Ele pregou sobre Jacó e Esaú, eu lembro até hoje. Ele viajou depois desse culto. Viajei depois do culto, o pastor orou por nós. A pregação até hoje eu lembro sobre Jacó e Esaú. Você não vai morrer de fome. Não troque o prato de lentilhas pela sua primogenitura. Eu senti diretamente o Senhor falando que ia cuidar de nós a partir daquele momento, porque eu era muito aqui, no meu braço, no meu talento, e o Senhor ia nos levar para uma transição de depender 100% dele. E era um risco gigante. E aí eu fui, voltei pro hotel, liguei para ela, falei, cara, vou embora. Tava tendo uma reunião de liderança aqui, eu vou embora. Tentei falar com o treinador, com o empresário, não consegui. Foi cena de filme. Peguei minhas coisas, saí do hotel. Hotel lá embaixo, era no centro da cidade, cara, lotado e tal. Não tinha ninguém na recepção. Peguei, fui saindo com minha mala. Liguei pro meu empresário, falei, cara, vou meter o pé. Tô saindo fora. Eu sinto que você me conhece meu caráter. Não jogo mais futebol. Você é maluco, velho. Você é maluco, velho. Você tem uma carreira pela frente, a gente já conseguiu chegar nesse nível e tal. Falei, cara, depois a gente conversa, você me conhece. Não, cara, você arrumou outro time, pode falar, não sei o que, você tá indo embora. Falei, é culpa da sua esposa. E tal. Eu falei, não, cara, você me conhece, o senhor falou comigo, chegou o tempo. Meu Deus. Vou pra um poço, começou a chover, chuva estrondosa. Eu já tinha jogado nessa cidade, no time rival, 2 anos antes. E aí uma chuva estrondosa, e eu tentando um táxi. Acho que não tinha Uber ainda, eu pegando um táxi pra ir pra rodoviária pra vir embora e tal. E parou um carro depois de uns 10 minutos no posto e me chama o Wendel, baixo o vidro e me chama o Wendel. Aí eu olhei e falei, cara, os caras vieram atrás de mim. Eu tô fugindo, os caras vieram atrás de mim. Aí eu baixo, falei, tá, mano, tipo, mó chuva. Eu olhei assim. Aí o cara desceu do carro. Era um irmão, tinha uma fonte da vida lá. 2 anos antes, quando eu joguei no time rival, ele era de lá. Ele me reconheceu no meio da chuva. Legal. Parou, desceu. Cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, cara, a história é longa, mano. Eu tô metendo o pé, tô indo pra rodoviária e tal. Eu vim jogar no seu time aqui e tal. Cara, sério e tal, mas tô indo embora hoje. Eu falei, você tá indo, então eu te levo. Aí, no caminho, eu fui explicando pra ele. Cheguei na rodoviária. O ônibus saía tipo 6 horas, era o último ônibus. Que era mais fácil eu vir de ônibus do que pegar o ônibus pra ir pra capital, pegar o avião. E aí, era 6 horas que saiu o ônibus, chegamos lá 6h15, eu falei, cara, já foi embora, né? Já era, perdi, vou voltar pro hotel, amanhã eu vou embora. Aí, cara, 11 pra Goiânia. Eu falei, não, tá aí ainda. Nossa. Quando eu compro a passagem, então os motoristas vão embora. Tipo assim, como se estivesse me esperando. Aí eu mando mensagem pra ela, falei, tô voltando. Ela avisa, tava tendo reunião de liderança no dia, avisou o pastor, na época era o pastor Adriano, que foi uma bênção em nossas vidas. E ele já tava entendendo o que tava acontecendo com a gente. E aí ele começou a chorar na hora, ele sabia o que eu tava fazendo. É importante naquele momento, assim, ele entendeu a nuvem. Né? Eu acho que quando você tá debaixo de uma liderança que te apacenta, ele entende a nuvem. E ele soube, com muita graça, nos conduzir. Em um momento algum ele falou, Wendel, não é hora de você ir. Porque a hora que ele foi após o culto de domingo. E ele orou pelo Wendel. E ele chorou porque ele entendeu que não era pra ir. Mas ele não podia falar não. E quando ele voltou, eu lembro que na oração ele chorou também. Porque ele entendeu, ele tá entendendo. Nossa. E tá ouvindo a voz do Senhor. Então assim, foi um Isaac ainda que ficou. Se você me perguntar, cara, foi fácil? Jamais, assim. Jamais. Assim, foi aquela parada que eu cheguei e falei, o que eu fiz, mano? Até a família, né? Dá uma revoltada. Todo mundo. Tipo assim, o que você fez, cara? O que você vai fazer? O que você vai viver de quê agora? De quê? Entendeu? Era tudo que eu fazia. Já é casado? Era tudo que eu fazia. Aí, na mesma semana, tive outra proposta. Na mesma semana que eu voltei, tive outra proposta. Balancei e falei pra ela, cara, eu vou. Arrumei as malas. Proposta irrecusável, assim. O cara falou, vou te dar um dinheiro na mão. O cara me ligou e falou, vou te dar um dinheiro na mão e depois, se alcançar esse objetivo, vou te dar mais tanto. A gente tava precisando. Falei, cara, eu vou. Fiz as malas, aí à noite a gente conversando. Fala, que tipo de Deus a gente confia? Nossa. De falar, não, agora é sim, não é sim, não é sim. Falei, não, cara, eu vou. Nós vamos confiar. E o Senhor vai cuidar de nós. E foi um processo.
do Stefano. Eu vou ficar, né? Não é vou ir, eu vou ficar. Eu não vou, eu vou ficar. Então, assim, foi um processo desde então. De aprender a depender de Deus. Amém. De entrar no carro com os vidros fechados, com ele no volante, falar, Senhor, me leva pra onde o Senhor quiser. É colocar uma venda nos olhos e falar, Senhor, só vamos. Tem uma frase que diz, a fé só letra esse risco. A fé é correr risco com Deus. E assim, foi o maior risco da minha vida. Eu já era casado, eu tinha contas para pagar. Nossa, eu imagino, que loucura. Eu disse não. Meu Deus. Glória a Deus. Foi um processo. E como que foi viver essa dependência? E aonde que vocês estão agora? Muitas lágrimas, né, acima de tudo, porque quando você se rende ao Senhor, as pessoas pensam assim, não, vai ser tudo certo, as coisas vão acontecer assim. Não, é um processo. Primeiro porque quando o Senhor fala para e recomeça, Ele tá te transformando. Ele tá querendo mexer de dentro para fora. Ele trabalha no caráter, na paciência, nas características do fruto do Espírito Santo, que tudo aflora demais, né? Então, assim, foram anos muito árduos. Aí onde parou para estudar, parou para fazer faculdade, onde eu fui... Aí eu não estava trabalhando, eu tinha terminado a faculdade, mas eu estava seguindo ele. Tive que parar, recomeçar tudo. Nós recomeçamos tudo do zero. E paralelamente a gente iniciou, né, a caminhada ministerial. Foi nesse tempo. Ah, que legal. Foi automático, a gente já ficou, ele já continuou no louvor. Né? Depois de um tempo assumimos a liderança do louvor, que foi a coisa mais aventureira da vida. Né? Nossos mexer com músculo. Eu sou fácil de lidar. Mas foi assim, os nossos líderes saíram, eles precisaram sair e ninguém assumiu. O pastor colocou todo mundo numa sala e falou assim, olha, precisa de líder. Eu não falei com eles não, mas eu sei que eles não vão dizer não pra mim. E vai ser o Wendel e a Juliane. Aí você vai falar, não, de forma alguma, eis-me aqui, pastor, estamos aqui, né? Então, assim, fomos estudar, eu já estava formada, mas tive que fazer pós-graduação, ainda foi se organizar, né, profissionalmente. A gente ouvia coisas absurdas, até da família, nossa, assim, como que vocês vão ficar desse jeito, né? E aí, é desse jeito aí? Não vai buscar mais? Só que a gente estava ouvindo em cada passo, milimetricamente, era ouvido pelo Senhor. Aí ele passa em um concurso extremamente bom no Rio de Janeiro. Nossa! Aí o que o Senhor fala? Não é pra ir. Vocês não vão sumir. Eu não tenho prosperidade fora do altar, porque nós éramos muito ativos. Estávamos na liderança do Atitude, era líderes de louvor, e a fonte da vida mais próxima era 30 quilômetros. Óbvio, gente, nós continuaremos indo pra igreja, mas dava pra ser ativo? Não seria. Não dava. E o Senhor, um dia antes dele ter que viajar para tomar posse, trouxe essa frase, eu não tenho prosperidade fora do altar. Senhor, 2 Isaac? Como assim? Um já tá bom, né? Foi o nosso segundo Isaac. E aí, como foi o resto? Essas renúncias, assim, me tiraram muitas noites de sono, eu confesso. Eu imagino. Confesso. Muitas dúvidas, né? Dúvidas, porque a caminhada com Deus, Ele não vai te dar uma resposta pronta. A gente adora um método, né? Adora uma resposta pronta. Mas a cada passo de fé, de obediência que você der, Ele vai te dar o próximo nível. E a gente foi galgando degrau por degrau, sem saber pra onde a gente estava indo. E isso foi a maior parada. E a responsabilidade do homem da casa, de provimento, de cuidado, e ela estava grávida nessa época. E aí, quando o Senhor foi nos dando passo a passo, vocês vão fazer isso, vão voltar a estudar, vão fazer isso, a gente teve momentos que teve os 2 em casa desempregados. Os 2 em casa desempregados. Dizimistas, ofertantes fiéis. O Senhor nunca nos prometeu que a gente teria tudo lindo, não teria difícil. Mas em um momento o Senhor deixou faltar nada para nós. Mas eu acho interessante, porque assim, às vezes a gente encara um chamado integral como se fosse pra gente abandonar tudo, sentar e esperar que Deus vai mexer os pauzinhos ali. Só que a verdade é que a gente tem que abandonar mesmo, e a gente tem que esperar no Senhor, mas a gente não pode esperar parado. Se movimente.
Porque assim, eu tô vendo, vocês fizeram pós-graduação, você estudou para concurso, vocês foram se preparando. Às vezes a juventude ela tem dificuldade de entender isso. O chamado integral que Deus está comissionando para você, não quer dizer que você vai virar um mendigo do evangelho. Você vai continuar se preparando. Você vai ter que estudar para o seu vestibular, você vai ter que se empenhar na sua faculdade, você vai ter que se empenhar na sua vida profissional, você vai ter que ser um profissional de destaque. O que vai mudar é que, a partir de agora, você está representando alguém muito maior. Sim, e não ele que vai te conduzir nessas decisões. Não é sobre, eu estou dependendo de Deus, eu vou sentar aqui no sofá e Deus vai trazer o meu prato de comida, eu vou comer, ele vai vir buscar o meu prato de comida e vai lavar o meu prato de comida. Às vezes a gente pensa isso e não é. Tá querendo mordomo. Tá longe disso, Deus vai virar o seu mordomo. Tá longe disso. Inclusive, um desafio como líderes de núcleo é levar os jovens a se profissionalizar. Sim, é cobrar, você tá fazendo faculdade? Por que não tá fazendo? Tô com medo, tem tantas bolsas, vamos atrás. Né? Hoje nós temos uns 10 fazendo faculdade? Ou mais, né? Ou mais, porque se fica no pé, olha, tem que se profissionalizar, tem que avançar, vamos. A gente confunde soberania com responsabilidade humana. Com assumir a responsabilidade. É o que você falou. O Senhor vai vir aqui, vai me alimentar e tal, assim. Cada passo ele foi nos dando. Sim. Cara, o que eu vou fazer agora? Senhor, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? O que o Senhor quer de mim? O Senhor é soberano, mas qual é a minha responsabilidade nesse processo? Sim. Sabe, o Senhor é soberano, nada foge ao seu controle. A gente começa a partir desse pressuposto religioso. Deus está no controle. Mas tem sua responsabilidade. Total. Tem sua parte dessa responsabilidade do processo. Sim. Entendeu? Tá bom, mas comigo foi assim, o Senhor, esse processo que ele trabalhou conosco, nós tivemos que renunciar a uma carreira. Eu tô falando que você vai ter que fazer isso, mas e se ele te pedir isso? Se pedir o seu namoro. Se pedir o seu namoro, né? Eu acho que tem gente que é mais fácil largar a carreira. Se pedir sua rede social. Eita, Senhor. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando comecei a caminhar com o Bispo Neto, a gente conversando, até o Bispo, a gente sempre orou muito, ele sempre orou muito por mim, abençoando minha vida profissional e tudo. Eu recebi uma resposta impressionante, a Stephanie sabe da história, impressionante assim por um tempo, e aí, no dia que eu assumi, o Bispo Neto me ligou, a gente orou e tal, o Bispo Neto falou assim, Du, a bonança é muito boa, mas a tempestade ela tem que estar na vida do crente. E aí eu já pensei, ó, que baldão, né? Tá tão feliz. Comédia, né? Só que aquilo instalou algo em mim, que eu, no final do dia, eu orei, tava orando, e eu falei assim, Deus, eu vou encarar o que o meu pastor falou, eu vou pedir uma coisa, não me tira da vivência da tempestade. Não economiza não. Se eu tiver que viver a tempestade, por favor, manda, porque eu sei que aonde o Senhor estiver comigo, vai dar certo. Amém. E passou um período e eu comecei a viver uma tempestade louca. Louca assim, tudo. Você chegar num dia, tá tudo bem, na viração do dia, que parada é essa, né? E aí o que aconteceu que chegou a tempestade, uma tempestade que durou um dia. No final do dia eu recebi uma proposta, onde a resposta dessa proposta era o que eu tinha antes. Amém. Só que eu sendo o dono. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu orei, assumi, e a gente está caminhando nisso, nessa liberdade, nessa autonomia, né, essa vida pessoa jurídica e não pessoa física, é muito bom. Mas o que eu entendi foi o seguinte, se é teu, não preocupa. Sim. Não preocupa, vai dar certo. E eu oro isso há muito tempo, Senhor, não me deixa caminhar longe da sua vontade. Eu quero exatamente a porção que o Senhor tem para mim. Amém. Eu não quero menos. Amém. Eu também não quero mais. Amém. Eu quero a exatidão do que o Senhor tem. Porque o que o Senhor tem é melhor. Amém. É muito melhor. Amém. E eu vejo isso. Quem caminha no sacrifício sabe ensinar o que é um sacrifício. Sim. Carrega a autoridade. Quem caminha na tempestade sabe ensinar o que é uma tempestade. E o líder precisa disso. Não adianta você ser líder de colinho de vovó. Você tem que passar as duras também. Porque Jesus te ensina nas duras. Sim.
Jesus te ensina na tempestade, no deserto, né? Tem uma frase que diz, do que você falou, nós só temos autoridade sobre as tempestades que nós aprendemos a descansar. Para nós foi muito difícil descansar na tempestade. Foi um processo de aprendizado, sabe? De descansar, de confiar, sabe? Isso foi um trabalhar de Deus conosco ao longo dos anos. Aí, como a Juliane falou, alcançamos um novo estágio. O Senhor, não, vocês não vão. Mas, Senhor, de novo. Sabe o que o Senhor está querendo? Não fomos. Aí eu já tinha um concurso aqui. Tivemos o João Miguel, nosso primeiro filho, uma gravidez muito difícil. Um milagre. No meio desse processo, o Senhor cuidando de nós, não deixando faltar nada. Tivemos o João Miguel, abriu os comportas dos céus, o Senhor começou a fluir sobre nós, favor, bênçãos e graça. E aí, dentro dessa caminhada ministerial, a gente servindo no Ministério Atitude, sempre servindo na igreja, sempre ouvindo isso com a igreja. E nesse caminhada a gente aprendeu a descansar. Isaías 15 fala, né, na confiança e no descanso está a sua força. Então, quanto mais a gente gasta energia com ansiedade, com preocupação, com confiança, a gente não deixa ele guiar e controlar e conduzir. Então, foi um processo de aprendizado para nós. Descansar, mas não parar. Sim. Porque aí ele assumiu o outro concurso, só que ele continua estudando, né? É porque tem a cereja do bolo. Sim. Então, ele continuou. Aí, nós fizemos a segunda gestação, estávamos praticamente estéreis, tinha que ter cirurgia. Eu fiz um tratamento, não deu certo, aí descobrimos que era problema nos dois, tinha que ter cirurgia. Só que nós não sentimos paz, oramos, né? Eu ainda falou, Juliana, eu não tô sentindo paz, falei, por mim tá tudo certo. Também, né? E nós oramos e entregamos, Senhor, é nosso desejo. Nós temos o João Miguel, ele já é maravilhoso. E o nosso desejo era ter mais um. Mas se o Senhor não tem isso para nós, glória a Deus, nos dê mais espirituais. E fizemos essa oração. Um mês depois eu estava grávida. Nossa. 3 semanas, ou seja, 1 semana depois, eu estava grávida. Né? Sem tratamento, sem cirurgia, sem nada. Glória a Deus. Né? Aí o Senhor trouxe mais milagre. E nesse lugar de descanso. Quando a gente entendeu esse lugar de descanso. Porque a gente viveu muito o nosso dilema, o nosso problema também. Vira e mexe aquela cara, será que eu tomei a adesão certa? Será que eu não tomei? Sabe, batia que sempre o inimigo. Até porque a voz do inimigo, ela é muito sagaz, tentando né? trazer a dúvida, o medo, cara, o mar, cara, a tempestade já tá vindo e, cara, tipo assim, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu não fiz? Aí vira e mexe, eu tinha que voltar. O cara, ele falou, eu tenho uma palavra dele, cara, ele é fiel, por mais que eu não esteja vendo nada, ele é fiel. E aí tivemos esse milagre da Manuela, vivendo milagres assim, constantes. E aí, foi... Atuando dentro da atitude, preparando o líder, ministrando os cursos, cuidando do pessoal durante a semana, porque atitude não é só ao sábado, viu, gente? Não é mesmo. Todos os dias da semana. Atitude não tem folga. É 24 horas full time ali, todos os dias da semana. Seja líder, seja discipulado. Todos os dias. Acompanhar, né? Acompanhar. E aí a gente, acho que foi ano passado eu fiz uma oração simples, assim, falei, Senhor, eu sinto que o Senhor pode trazer algo pra nós que a gente não tá esperando. Sabe, eu tava sentindo, eu fiz uma oração, esqueci dessa oração, velho. Esqueci. E aí, 2 filhos, 12 anos dessa caminhada na igreja, servindo, passando nesse processo de aprender a depender e confiar no Senhor. E aí, meados ali de outubro e novembro, recebi um e-mail de uma nova nomeação, assim, que eu não esperava. Eu não esperava. E aí, quando eu olhei, eu falei, o Espírito Santo me lembrou da oração. Uau, glória a Deus. Ele falou, você lembra da oração que você fez, por algo que você não esperava? E assim, foi muito além do que eu estava esperando. Eu estava esperando algo, mas veio algo muito maior, muito melhor, muito incrível, sabe? E aí o Espírito Santo me fez fazer todo esse flashback desses 12 anos, sabe? De renúncia, servindo ao Senhor, honrando no pouco, entendendo os processos, aprendendo a confiar, a descansar, a depender. E aí, cara, obrigado, porque sempre vale a pena. Amém. Os riscos com Deus valem muito a pena. Amém. E hoje eu já assumi, já tô nessa nova posição. Que legal. E assim, a cada dia mais o Senhor nos mostra o cuidado dele como pai para nós, para nossa casa, para nossa família. E é incrível. E vocês são testemunhas vivas, né? Uau, Sim. que testemunho edificante. E
entre a renúncia e a terra prometida foram aí de 12 a 13 anos, né? Então, o que nós ensinamos para os nossos jovens? Porque jovem, imediatista. Não, se prepare, esteja pronto. Amém. Porque, inclusive, não era para nós continuarmos em Goiânia, nesse novo cargo que ele assumiu, nesse novo órgão. Era para nós irmos para o interior, porque as vagas eram para o interior, né? Só que ele não parou. Ele foi ouvindo, ele foi fazendo curso. E quando chegou a oportunidade, ele enviou o currículo para um departamento X, que é do órgão em Goiânia, e nós ficamos em Goiânia porque ele estava pronto. O milagre de Deus pode demorar anos e acontecer instantâneo. Só que a gente tem que estar preparado. Cara, eu sou extremamente imediatista. Nossa, Quem não, Deus do céu. Nossa. Eu oro e falo assim, Deus, me ajuda a não esquecer que você está aqui. Porque eu sou ansioso, eu sou imediatista, eu batalho muito pelas coisas, eu estudo muito pelas coisas, mas eu quero ver os resultados também, e às vezes não, nunca é quando a gente quer. A gente fica ouvindo as pessoas falar assim, não, espera no Senhor, a gente fica admirado. Tem gente que eu ouço falar que eu fico assim, cara, esse cara aí, ele é elevado. Dá até uma angústia na gente. Lugar, porque eu tô aqui. Gente do céu. Cadê? Não tá acontecendo. Eu sou inquieto e eu sei que a maioria das pessoas é assim também. Sim. Então porque a oração. É da nossa geração, a oração é Jesus. É humano. Não deixa eu te perder de vista. Me lembra sempre que você tá aqui. Amém. Me lembra sempre que você tá comigo no meu dia. Agora vamos ver Jesus. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. Davi, quantos anos ele foi preparado fugindo de Saul? José, quantos anos ele foi preparado na prisão, como escravo, servindo na casa de Potifar, para exercer o governo? Sim. Moisés foi treinado 40 anos ministerialmente, limpando esterco de vaca do sogro, para ser o líder que ia conduzir Israel. E era servindo que ele foi vivendo coisas extraordinárias, né? Quando ele viu a sarça pegando fogo, é porque ele estava servindo exatamente isso. Indo levar o rebanho, né, lá. E aí, no meio do caminho, ele viu e ele decidiu ir. E tem uma coisa, falando sobre confiança, que virou a chave na minha vida. De verdade. O bispo, foi uma pregação do bispo Fábio que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim, o nosso maior ato de adoração não é cantando, porque cantar é uma das formas, mas o nosso maior ato de adoração a Deus é confiar nele. Amém. Quando eu tô assim, de verdade, isso pra mim virou a chave, porque quando eu estou porque eu tava te ouvindo e eu tava agradecendo a Deus porque Deus estava falando muito comigo através do seu testemunho. E a gente orou antes aqui que Jesus estivesse à mesa e partisse o pão, para que a gente tivesse nossos olhos abertos para coisas que a gente nunca nem conversou e isso nem tava na pauta, né? Mas Deus estava falando muito comigo, porque eu estou nesse processo de ter parado algo para obedecer uma voz de Deus. Eu me sinto muito privilegiada, mas o processo, gente, não é flores. Árduo. Não é flores. E tem dias que a gente fica... Jesus tem poder. Que a gente fica assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Entre Deus, lágrimas. se não fosse, literalmente. Entre lágrimas. E eu não posso nem falar muito que eu choro. Mas, quando eu estou nesses momentos, eu penso, eu preciso confiar, porque eu nasci para adorar. Também. Não é porque eu canto não, mas é porque todos nós, todo ser que vive, louva o Senhor, adora o Senhor. Nós nascemos para adorar, então quando eu tô... E isso virou a chave em mim, sabe? Quando eu tô no meio das tempestades, no meio das dúvidas, que eu quero algo para agora, eu lembro disso. O nosso maior ato de adoração é confiar no Senhor. E como eu nasci para adorar, Senhor, eu vou confiar. Amém. E Deus vai fazendo coisas assim que a gente não tem nem... No próximo episódio, eu não estarei aqui gravando, mas no outro que eu vou estar, eu vou compartilhar um testemunho que eu vou viver esse final de semana. Glória a Deus. Tem a ver com meu pai. Eu vou trazer de primeira mão aqui no TitiCast. Que faz parte de tudo, assim, tudo tá fazendo sentido, mas o processo, eu entendo perfeitamente quando vocês estavam falando. Porque não é fácil. Mas não tem nada melhor do que você viver
obedecendo a voz do Senhor. Sim. Não vai ser fácil, mas Ele vai te sustentar. Amém. E no seu coração você vai ter sempre a paz. Amém. Porque nada mais preenche o nosso coração do que estar no centro da vontade Amém. do Senhor. Amém. Amém. O inverso do medo não é a coragem, é o amor. O diabo trabalha com medo, insegurança, com orfandade. Nós somos filhos. Amém. Vocês têm um pai. Amém. O pai paga a conta. Aleluia. O pai pagou as nossas contas. Quando a gente estava em movimento, obedecendo a voz. O pai cuida, supre, Amém. acolhe. Ele é pai de verdade. Amém. Se você teve problema com seu pai biológico, ano passado a gente teve um acampamento chamado Pai Nosso, os meninos estiveram lá. Sim, olha a camiseta. Pai Nosso, ele é o seu pai. Aleluia. Você tem que entender a sua identidade, a sua filiação de filho. Amém. Esquece. E a gente precisa. Cara, já tem uns 3 podcasts que eu falo isso. A gente tem que se apegar no que Deus nos dá. Sim. Nas promessas. Amém. Meu versículo favorito. Favorito assim, ele tá escrito na minha mesa, tá escrito na minha parede, tá escrito no tablet, tá escrito na mesa do meu escritório, tá escrito em todo lugar. Eu sou assim, como eu sei que eu preciso ter reafirmado isso no meu coração o tempo inteiro, preciso sempre me lembrar, porque tem gente que já sabe, e eu respeito demais. Eu preciso ser lembrado. Então eu vou anotando as coisas. Trazer a memória que tá esperando. Então eu acordo, quando eu vou acender a luz do quarto já tá lá o versículo. É isso. Quando eu ligo a tela do computador já tá lá o versículo. É isso. Josué 21:45 diz o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, todas elas se cumpriram. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Esse Deus. versículo é meu descanso. Assim. Glória a Deus. Eu leio ele e falo assim, tá. Glória a Deus. Du, é tão importante fazer o que você está falando. Glória a Deus. Nós precisamos colocar aquilo que o Senhor traz por escrito na nossa casa. Sim. O Senhor trouxe uma frase para o Wendel um pouquinho antes de acontecer o início dessa nomeação nova. Não existe escassez na abundância. E eu coloquei Não isso. existe abundância na escassez. Os Não dois. Não isso. existe escassez. E eu coloquei isso na geladeira da nossa casa. E orava e declarava. Toda vez que eu abria, eu olhava e declarava. E coloquei uns versículos juntos, sabe? E é fato. Sabe? E não existe nada sustentável que seja imediato. Nada que é sustentável vai acontecer da noite para o dia. Precisa ser regado, precisa ser trabalhado. E ele, como um bom pai, ele nos prepara. Nenhum pai, em sã consciência, entrega um carro para um menor de idade. Né? Esses dias eu descobri uma menina de 14 anos que o pai deu um carro novinho para ela. Eu quis... né? Eu, como uma boa colérica, tive que me segurar um pouquinho e falei pra amiga dela, ainda bem que seu pai é diferente, né? Ainda bem que seu pai é diferente. Mas ele é um bom pai e ele nos prepara para recebermos a terra prometida. Amém. Ele prepara o solo do nosso coração, ele afia o nosso caráter, ele tira os carrapichos, nós vamos chegar prontos. Na vida, a caminhada cristã, ela é um processo de aprendizado e uma vida inteira. Mas para receber isso que a gente tanto espera, ele nos prepara. E nem o prepara da noite pro dia. Mas a gente mudou a mentalidade. Não é porque eu tô esperando algo que eu não tenho, que eu não seja. Davi já era rei quando ele tava fugindo de Saul. Ele sabe o que ele carregava. Eu já ando na minha realidade, mesmo eu não enxergando a realidade. Amém. Eu já tenho uma vida abundante e próspera, independente do que eu estou vivendo hoje, porque a palavra dele me garante isso. Eu substituo as mentiras pelas verdades. Meu Deus vai cumprir todas as suas promessas. Abraão era pai de multidões, sem Isaac ainda. Exato. E ter um coração grato por cada conquista nesse processo. Porque a gente tem mania de só ficar, ai, não tá acontecendo. Dá até falta de ar, né? Não, aconteceu, tá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por cada processo. Eu lembro que nesse processo eu fui demitida de uma clínica e eu sou biomédica, trabalho com estética. E eu lembro que eu saí, eu liguei o Wendel, fui demitida. E ele tava sem trabalhar. E eu fui chorando pra igreja, falei, pastor, eu sou dizimista, fiel.
que isso aconteceu, né? Aquele ímpeto do momento. E um mês depois, o Senhor abriu uma porta para mim. Que hoje eu trabalho por conta própria, porque Ele abriu a porta lá atrás. E aquilo ali me deu oportunidade, eu cresci dentro daquela clínica, é uma clínica muito conceituada em Goiânia. E a gente tem que agradecer até Glória a Deus. quando tem um não. Só que a gente só aprende isso depois. Passando pelo não. Mas o coração obediente, mas eu acho que manter o nosso coração obediente, os nossos olhos voltados para o Senhor, faz toda a diferença. Mas sabe o que eu percebi aqui, Steph? Sim. Assim, voltando um pouquinho ao assunto. Que vocês estão falando da caminhada de vocês como atitude e tudo mais, mas tem um ponto que eu gravei aqui, porque é a realidade que a gente vive também. Vocês, mesmo departamento, mesmo atitude, vocês estão servindo a igreja como um todo. Sim. Vocês não deixaram de eu tô aqui no atitude, não vou no domingo porque meu tem foco alguma coisa é só o sábado, né? Isso. Vocês continuam caminhando e a realidade da equipe de vocês hoje, a boa parte caminha nos cultos principais também. Com certeza. Porque a gente vive isso na nossa realidade, principalmente nossa equipe de louvor. Se a gente for bater no papel ali, 80% da nossa equipe de louvor é a equipe de louvor dos domingos também, dos cultos principais, das quartas-feiras. Isso é muito importante, né? E a visão da nossa liderança. A gente estava até conversando, porque agora a Fonte da Vida está se movendo pela conferência, né? Sim. Vai ser uma grande festa, 30 anos da nossa igreja. E a gente estava até falando sobre isso, a Bispo Luana com o Bispo Neto, e eles falaram, gente, agora é o momento da gente focar para engrandecer o nome da nossa igreja. Exato. Sim. Porque assim, a gente fica, bispo, a gente, né? A Sabrina que começa a viajar. Não, bispo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, atitude. A bispo falou, Stephanie, esse é o momento da fonte da vida brilhar. Sim. É o momento. Nós temos que todos focarmos para a fonte da vida. Sim. E essa é a visão do Atitude. Sim. Então, independente de onde você está nos assistindo, foque sempre em ser força para a sua igreja local. Isso porque mesmo. Se a sua igreja local não estiver forte, automaticamente o seu departamento não vai estar. Então, se você quer que seu departamento seja forte, você precisa servir a sua igreja local. E eu vejo que isso é muito real, né? E quanto mais a gente serve a igreja, mais forte nós também nos tornamos. Claro, né? Com certeza. E eu acho que isso, inclusive, é um conselho para os líderes do Ministério Atitude. Não aceite, sabe, os seus líderes não frequentando os cultos principais, não servindo a igreja em primeiro lugar. Nós temos que estar nas convocações. Sim. Nós temos que estar nas convocações do apóstolo, nas convocações da sede que o Bispo Neto convoca, nós temos que estar nas convocações do nosso pastor coordenador local, nós temos que abraçar os projetos da igreja local, porque senão não faz sentido. Nós não somos um ministério independente, nós somos fonte da vida. E dentro da fonte da vida nós temos um ministério de jovens, que é o Atitude. Mas não, só um braço, né? É um braço. Nós primeiramente servimos a fonte da vida. Através do Ministério Mas é assim, incrível porque assim, os jovens são os músculos e o pulmão da igreja. Total, assim. A gente nota lá em Campinas, por exemplo, às vezes tem um sábado que a gente faz a vigília, que é o primeiro sábado de cada mês. No domingo parece que o culto é diferente. Sabe? Você falou 70% da força do louvor da igreja, da atitude, tem jovens da atitude servindo na salinha, tem jovens da atitude. O próprio ID, a atitude está presente. Está presente. Então, assim, o valor que a gente dá ao servir a igreja vai reverberar no ministério, entendeu? Vai reverberar, isso vai impactar diretamente. Então, sirva. Precisou ali, sirva. E comece a identificar, se você não sabe ainda onde servir, sua vocação, seu chamado, sirva em alguns lugares iniciais. Vai fazendo, vai lá, menino, vai lá na salinha. Tira umas fotos. Tira umas fotos. Um pouquinho. Exatamente. Cuida das crianças, vai fazendo. Exato. E de repente você vai sentir algo que queima mais o seu coração. Isso que queimar, desenvolva isso. Desenvolva, melhore e seja excelente. E que incrível, viu, gente? A produção já me deu um toque ali.
Sempre nos dá um toque, né? O nosso tempo tá chegando ao final, mas que bate-papo, e vocês são testemunhas vivas do que a palavra diz, que quando a gente busca o reino de Deus, tudo é acrescentado. Vocês não pararam quando casaram, vocês não pararam enquanto tiveram filhos, vocês não pararam mesmo diante de propostas, continuaram buscando na vida profissional, mas principalmente sempre focado para o reino. E eu creio que tudo que tem sido acrescentado é porque vocês colocaram o reino em primeiro lugar, que Deus conserve o coração de vocês assim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam crescer, que Campinas continue Amém. sendo o bonde do Tite, que é destaque por onde passa. Vocês fazem diferença, gente. Amém. Olha Amém. aqui, ó, deixa eu falar. Eu preciso fazer uma figuinha com recalcada aqui. A Stephanie não avisou que eu Bonde estaria do aqui Tite! só pra ganhar a camiseta sozinha. Eu já tinha pedido antes. Não vem com esse papo não. Não falou que eu ia estar aqui pra ganhar sozinha. Maravilhosos. Vocês são de verdade, assim, aonde vocês estão, como é bom ter vocês junto com a gente. Gente, vocês são uma bênção. Eu creio que o que Deus tem feito é só uma pequena porção, como você falou, vocês estão fazendo fundamento para uma obra que vai ser muito maior. Em nome de Jesus, mais jovens virão, em nome de Jesus será conhecido. Obrigada por compartilhar, né, assim, tantas coisas pessoais, tanta coisa assim de vivência real lá de vocês. Eu tenho certeza que muitos líderes vão ser abençoados, edificados, porque eu fui, né, Wendel, Ju, deixa uma mensagem para nossa juventude aí. É isso. Querido líder, não desista do chamado que o Senhor te deu. Não pare diante dos desafios. E jovem, é Jesus. Se aprofunde em Jesus. Homens vão falhar com você. Eu, Wendel, falhamos porque nós somos humanos. Mas o Pai jamais vai falhar. E foi Ele que te prometeu, é Ele que vai cumprir, é Ele que vai cuidar de você em todo tempo. Amém. Jovem, suporta o jugo da sua mocidade. Jeremias fala, suporta. Deus que liberou a palavra, Ele já deu as ferramentas para você cumprir, para você viver as suas promessas. Suporta o jugo da sua mocidade. Coloque as suas ansiedades em forma de petições. Derrame lágrimas, suporte o processo, não seja inconstante, olhe para Jesus, não olhe para as distrações, não olhe para as pessoas, se apaixone por Ele a cada manhã. Assuma as suas responsabilidades. O Senhor tem coisas incríveis para fazer em você e através de você. Essa geração precisa de você, precisa da sua responsabilidade, precisa do seu posicionamento. Você não vai apenas passar, você vai permanecer. Você não vai dar resultado, você vai gerar frutos. Amém. Nós declaramos isso, jovens que vão aprender a descansar no Senhor, jovens que vão aprender a confiar integralmente no Senhor, jovens que vão ser referências de graça, de favor, de cuidado de Deus, de andar na sua identidade de filhos. Amém? Vocês vão fazer a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E falando em frutos, tem um fruto maravilhoso de vocês aqui. Chama ele, essa mulher que você falou? Como João Miguel. Vem cá, filho. Vem cá, João Miguel, pra galera conhecer você. Vem aqui perto de sua mãe, pra você falar um oi. Vem cá. João Miguel, gente, ele tá meio doentinho, ele é Manuel, ele tá aqui com a camiseta aqui também. Ele é atitude também. Dá um tchau pra galera ali, ó, pra aquela câmera. Onde o tio tá ali, ó. Olha lá onde o tio tá. É o bom Titu? Olha, gente, sensacional. Vocês são, assim, bênção demais. João Miguelzinho, Dodói, a princesinha com 10 meses apenas, vocês se disponibilizaram e se colocaram à disposição aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas. Obrigada de verdade, viu? Obrigada, viu, João Miguel, por ter vindo com seus pais. Obrigada, Du. Eu que agradeço. Que bênção, né? Obrigada a você que tá até aqui nos assistindo. Ó, vamos clamar em nome de Jesus? Clama aí. Se inscreva no nosso canal. Fala mesmo. Em nome de Jesus, eis que te digo de mim mesma. Se inscreva no nosso canal, se inscreva ali, ó. Segue a gente nas redes compartilha, sociais. ativa o que tem que Pelo ativar. amor de Deus, compartilhe, comente, deixe o seu like. Isso ajuda a gente demais. Se você quer que tudo que foi falado aqui chegue, alcance mais pessoas, por favor, compartilhe. Isso
assim, ajuda demais, né? Demais. Siga a gente lá no TiteCast Oficial. A gente sempre tá compartilhando ali os stories, alguns cortes especiais e nós precisamos de você, né, Du? E você que ficou interessado por essas camisetas que nós estamos usando, tudo que tá nesse cenário aqui, temos bonés, tem garrafa. A minha bandana, ó, olha que chique. Chiquérrima. Atitude! O nosso Tite Store está à sua disposição. É isso Você aí. pode entrar em contato conosco através do Atitude Oficial no Instagram. É isso aí. E aí lá a gente vai te passar um catálogo todinho pra você ficar no estilo. E pra galera não esquecer, todo sábado, gente, é dia de atitude. O culto de jovens em todas as igrejas Fonte da Vida. Em nome de Jesus. E se às vezes aí na sua cidade ainda não tem, o que você tá esperando? Ó, a gente já começou aqui, ó, a faca e o queijo, né? Seja a resposta. Todos os ensinamentos pra você começar aí. Isso, É isso aí, até o próximo episódio. Deixa eu só falar, peraí. Próximo episódio vai ser papo de macho. Então imagina que vai ser pauleira, vai ter gente só de peso aqui. É de bispo pra cima. Vixe. Ó, o próximo episódio vai ser sensacional. Então, eu não sei. Te espero aqui. Tchau, gente.